Para ele sair da reunião, não. Continuar na reunião. Continuar na reunião. E aí? E aí, beleza? Bom, tá cada vez mais igual. A Pat Smith está cada vez mais igual a ti. Tu viu ela ontem? Tá... Eu odeio a Pat Smith. Olha, que eu bato aquela riponga chata que vê coisas, aquele papo viajandão dela. Eu sou uma pessoa séria, eu não fico vendo, eu não estou nem aí para astrologia e sinais, ela fica vendo sinais nas coisas. Tá, cala a boca antes que eu vá embora, vai. E vocês empataram. Vocês empataram. Cadê o chinelão do coisa aí, desse Fischer? Não veio. Tá no Beira-Rio. Tu não tá vendo, Fischer? Não estou vendo, Paula, só estou vendo a Kátia, que, aliás, eu nem queria ver ela. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu quero ouvir o Fischer. Quero ouvir o Fischer chorando. Chora, Fischer, fala para ver se ele vai te ouvir. Eu não sei do que tu está falando sobre chorar. Ele ouviu. Tá, vamos começar, que daqui a pouco... Tá, vamos, mas só uma observação antes. Aquele coisa que está atrás do Fischer são esses papéis de parede que se compram com livros, que é aqueles que o Paulo Guedes comprou. Ele não tem nenhum livro na casa dele. Aquilo ali é papel de parede. Então tu tá vendo ele. Quando ele fala, eu vejo. Ah, tá. Bom, vamos começar. Vamos. Olá, telespecs. Bom, ai, parei que eu fiquei nervosa com peninha. Fiquei nervosa. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Cidade, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado super especial, Eduardo Peninha Bueno. Canja incrível, Isandra Machado. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, bem-vindos. Está começando mais um Sarau Elétrico. Hoje é o último sarau antes das eleições municipais. Vê lá o que vocês vão fazer, hein? Então, a gente chamou o Peninha Bueno, que está aqui, já está cronometrando a hora para sair. Quer convidar o Peninha? Qual é o motivo que ele tem a ver com o nosso assunto? Isso eu não entendi ainda. Tu não entendeu? É que eu estou tirando o Peninha assim, para um cara que é um pesquisador e um conhecedor da história da cidade. Aliás, eu só queria dizer uma coisa. Haters já se manifestaram comigo dizendo que tu não entende nada, que tu não tá com nada. Que esse cara, ele não sabe de nada? Eu falei, não, ele sabe. Então, eu só queria te avisar, tá, Peninha, que... Eu queria fazer o meu aviso para eles. A sorte deles é que eu não tenho essas porra dessas redes, porque eu sou daqueles que perseguem um por um. Falando sério, eu persigo um por um. Eu esmagaria esses haters como se fossem insetos, que é o que eles são. Mas a sorte deles é que eu não tenho redes, então não posso esmagá-los. Mas sintam-se esmagados. Professor Fischer, o que tu acha? Tu acha que o Peninha saca da cidade ou é tudo grupo mesmo? Grupo. Não, o Peninha é o seguinte, ele sabe muita coisa ali da região do Prado Antigo, ali, onde tinha... Ali. Eu sei mesmo. Muito pastei ali no Prado. Não, tanto o Peninha sabe que eu encomendei para ele um texto, inclusive, tu tá me devendo, né, Peninha? Tu sabe isso, né? Tá, mas tu não deu o prazo, né, cara? Dá o prazo, tu sabe que eu sou aqueles que... É hoje? É hoje. Tá, mas é o seguinte, já que vocês começaram desse jeito caótico, eu vou tomar o poder só para dizer uma coisinha. Como assim, caótico? Só uma coisa.
Não, pensei que ia ter uma apresentação formal e tal. Quero dizer que eu só pela deferência que eu faço ao Sarau, que eu estou aqui, porque eu ainda não me recuperei da derrota nas eleições americanas. Doeu muito, sério, não é brincadeira, doeu. Eu botei todas as minhas fichas na Jo Jorgensen, que era a candidata do Partido Libertário, e mesmo a gente tendo feito 1.700.000 votos, ficamos em terceiro lugar, perdemos para esses dois escroto, escolher entre Pepsi e Coca-Cola, pelo menos ganhou a Pepsi, que é mais doce, eu prefiro, né? Abaixo a Coca, eu nunca gostei na forma líquida, mas eu ainda tô bem magoado com a derrota da Jo, a nossa candidata. Tenho certeza que vocês também votaram nela. Claro, evidente, não vamos discutir. Bom, a gente não imaginou que tu não ia tomar conta, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho enquanto deixar. E assim, a gente tem a tradição aqui do professor Fischer começar. O Diego nem deu oi ainda, porque não teve... Não foi permitido. Eu vou trabalhar com gestos hoje, fica mais fácil. Tá. Libras. Professor, pode começar, por favor. Então é o seguinte, eu vou começar lendo um texto aqui de um documento, que é esse aqui, eu vou mostrar ele aqui. Ó. Olha. Muito bom. Levantamento Econômico Social das malocas existentes em Porto Alegre, em 1951. Na época podia chamar de maloca. Se chamar de maloca não, agora... Eu ia dizer aqui, não, nessa época não chamava de favela ainda, né? Maloca era tanto a subhabitação quanto o conjunto das malocas. Né? Enfim, é um documento que foi encomendado pelo Hildo Meneghetti, prefeito e tal. Uma pessoa horrorosa. É uma tristeza, porque tem o desenho de, sei lá quantos, talvez 80, talvez 90 mil pobres e tal, e eles se fixam em algumas regiões da cidade. Ao mesmo tempo é o seguinte, era um momento em que a prefeitura fazia um levantamento para ver quantos pobres tinha, ainda na ilusão de que daria para dar um destino melhor para essa gente e tal, né? E aí eles fazem várias coisas, tudo com preconceitos de época, como dá para imaginar. Então eu vou ler um trechinho só. Então, eles vão descrevendo assim, quantas mulheres têm, quantos homens, acima de 15 anos, abaixo de 15 anos, sabem ler, não sabem ler e tal. E aí tem um item aqui que é situação moral e religiosa. Quanto à forma de união das famílias, há mais estabilidade e regularidade do que se poderia esperar. 69,4% são legalmente constituídos. Eles imaginavam que era uma bandalha só entre os pobres, né? Mas não, tinha 70% de casamentos organizados. Aí, ali adiante, assim, alguns casos são mais palpáveis e tal, e eu vou me referir a 3, diz o cara aqui do relatório. O primeiro é de uma determinada maloca na Vila Santa Luzia, habitada por 3 homens. No momento de serem visitados pelo assistente social, 2 deles estavam vestidos de mulher, lavando roupa. Deu uma travada. E o outro a louça. Ou seja, já tinha travesti, entendeu? Os caras estavam vivendo bem. Travesti tal, não, professor. É um preconceituoso. Eu vou me embora desse programa preconceituoso. Claro. É mais do que travesti, é um poliamor, porque é um trio, né? Então, threesome. Poliamor, assim, intersexual, maluco. Gozado que eu li isso hoje, mas não foi desse documento. É muito interessante, muito legal. Peninha, por isso que eu fui atrás disso. Sabe quem contou essa história? Foi o Foguinho que contou essa história a partir de um artigo. O Foguinho, sabe o Foguinho? Eu acho que foi aqui que eu li, ó, na Rua da Margem. Isso. Foi aqui que eu li hoje. O Foguinho ele cita de um artigo do Gunther Weimar, que é um historiador da arquitetura de Porto Alegre e tal, e o Gunther leu este aqui, então eu fui na fonte. Tu foi na fonte. Então tá. E tu, Peninha, com o que tu vai começar? Não, vou começar com... Agora, eu ia começar com outra coisa, mas depois disso que ele falou, eu tenho um livro, só que está lá no escritório, estou em casa, 7 meses, né? Um livro, o título é espetacular, Maconhologia.
Maconhologia. Paguei R$1.000, mas valeu cada centavo, porque eu tenho interesse só teórico, né, nesse tema. Então, tinha um estudo sobre os consumidores de diamba no Brasil inteiro. E tinha um estudo do São Pedro sobre os consumidores de diamba em Porto Alegre, em 1923, dos mais interessantes, quase parecido com esse aí, que o Fischer leu. Também moravam várias pessoas numa mesma casa, etc. E tal. Tanto é que eu me apresentei há relativamente pouco tempo no São Pedro, porque eu pensei que era esse São Pedro do texto uma maconhologia, mas não, daí eu descobri que era um teatro, que eu queria me apresentar no São Pedro. Tá, não, mas eu vou começar antes, então, de ler alguma coisa. É o seguinte, eu nasci em Porto Alegre em 1958, esse ano mágico, mesmo ano do Fischer e tal, etc. Ou o Fischer é de 60? Não sei. Eu nasci em Porto Alegre em 58 e o meu pai ganhou visto para o exterior, foi convidado para trabalhar no exterior e a gente se mudou para São Paulo. Né, cruzamos ali o Rio Mampituba, tal, ele com visto de trabalho, tudo. E vocês não iam rir? Achei que a piada era boa do exterior. E aí eu vou botar a claque depois. E aí eu morei em São Paulo de 63 a 67 e voltei para Porto Alegre em 67 e para mim meu primeiro espanto foi que no colégio, o famigerado Colégio Anchieta, que tem gente que estudou lá e gosta, ainda fazem grupos, eu sou anchetano, eu uso drogas para esquecer que fui anchetano. E aí, mas não consigo, está gravado a ferro e fogo em mim. E aí tinha aula, História do Rio Grande do Sul, e cantava-se o hino do Rio Grande do Sul. E aí isso tem duas leituras, né? E agora falando sério, eu não sou especialista em falar sério, né? Eu gosto da ironia, do deboche e tal, mas vou falar sério agora. Tem um lado constrangedor, né? Porque você vê, em São Paulo jamais teria a história de São Paulo, porque São Paulo se propõe a cosmopolita, se propõe brasileiro, né? Embora, claro, que tem um lado bairrista e tal, mas isso não é institucionalizado, não tem aula no colégio de história de São Paulo, tem história do Brasil, por isso que os amigos de vocês, tipo Pedro Ernesto, dizem assim, gaúchos e brasileiros, né? Criando uma distinção que historicamente é fácil de entender e tal, papapá, mas não sei se é exatamente progressista. E aí você vem para Porto Alegre e tem história do Rio Grande do Sul no colégio. Tem um lado, repito, admirável, tem um lado super legal, é incrível. Tem outro lado constrangedor. Para mim, que era um paulistinha, mesmo sendo gaúcho, era assim. E aí as pessoas cantavam aquele hino com aquela mão, e eu, inclusive, achava que era mostremos valor Constância, que é Constança. Mostremos valor Constança. Eu achava que era uma mulher, e tinha aquele quadro famoso da Anita Garibaldi levando uma criança, e eu achava que aquela era Constança, sabe? Que era um homem dizendo, mostremos valor Constança. E a Constança mostrava tal. Mostrava o valor. Só que daí... e aí chegava naquela parte, que daí agora sim que eu vou começar, que Porto Alegre tinha sido fundada pelo tal Jerônimo de Ornelas, né? É uma falcatrua, e depois entravam os tais casais açorianos, né? E tinha um confronto enorme que era difícil de entender, afinal, quem é que tinha fundado Porto Alegre, se era o tal Jerônimo de Ornelas ou se era os tais 60 casais açorianos, né? E essa dúvida ainda paira na cabeça de algumas pessoas, ou nem tem a dúvida, porque eles não se interessam pelo tema, e é uma das coisas mais reveladoras possíveis, né? Porque o Jerônimo de Ornelas, que era da Ilha da Madeira, que se mudou para São Paulo, que morava em Guaratinguetá, que veio como tropeiro trazendo as suas tropas de gado, se instalou no sopé do Morro Santana, exatamente onde hoje é a Escola de Agronomia, requereu uma sesmaria, ganhou uma sesmaria de 17 mil hectares, que era maravilhosa, que começava no rio Gravataí, que quer dizer o Rio dos Gravatás, né? Nem isso as pessoas sabem, né? Gravataí é água, rio, em Tupi-Guarani, né? Então, Gravataí, o Rio dos Gravatás, Jacuí, o Rio do Jacus, né? Da Pat Smith, por exemplo, Taquari, o Rio das Taquaras, Itapuí, que virou o Rio dos Sinos, né? E Jacareí, que a gente esqueceu total, que é o tal riachinho, o riacho, o arroio dilúvio,
né? Então ele ganha uma sesmaria que vai do Gravataí até o Jacareí, ou seja, vai do rio Gravataí até o Arroio Dilúvio, pega toda essa faixa monumental, extraordinária, pega o tal Porto do Dornelles, né, Jerônimo Dornelles, que é a Praça da Alfândega, mas ele não usa o porto, ele fica lá instalado ali onde é a Escola de Agronomia, né, com uma fazenda de criar gado gigolô de vaca, né, da bancada ruralista, devia ter queimado o mato, tal, parará, esse tipo de gente que come carne, sabe, né, criador de gado. E aí vem... Kátia Suma, o Peninha está acostumado a falar 50 minutos naquelas lives. Pois é, não, tudo bem. Eu vou encerrar. E aí vem os tais 60 casais açorianos, que as pessoas sequer sabem que vieram para ocupar as missões tinham sido desocupadas na guerra, num projeto espúrio que trocou a colônia de Sacramento pelos 7 povos das missões, os índios seriam enxotados de lá, cidades com pomares, com estância, com ervais, com igrejas maravilhosas cujas ruínas estão lá. Os guaranis seriam enxotados ali e os açorianos deveriam ocupá-las. Aí eles entram pela Barra Diabólica, ali no Rio Grande, sobem a Lagoa dos Patos, chegam no Porto do Dornelles, se instalam ali e ali recebem a notícia que estourou a Guerra Guaranítica. Então eles não vão poder ser levados pelas missões, que eles seriam levados de barco pelo Rio Jacuí. Aí eles ficam ali 12 anos morando num acampamento de sem terra, igual ao sem terra. Só falta ter aquela tolda preta ali, de plástico preto, né? Aquela lona preta, e ficam morando ali na Praça da Alfândega. Aí um dia, o filho do Jerônimo Dornelles, que é assim uma espécie de Eduardo Bananinha, ou então o Carluxo, ou então sai para dar uma volta para ver a propriedade do pai. Chega na Praça da Alfândega, tem um monte de cara morando. Ele diz: quem é que são vocês? Ah, nós somos sem terra. Como assim sem terra? Não, nós não temos terra. Não, essa terra tem dono. Sabe aquela frase de índio, né? Essa terra tem dono. O dono é meu pai. Aí ele pergunta: quem é que manda nessa merda? Aí chama o chefe do Sem Terra. O chefe do Sem Terra vem, eles começam a discutir, o filho do Jerônimo Dornelles tira um revólver e pá! Dá um tiro e mata o cara! Mata o cara! É essa origem assim. Aí o Jerônimo Dornelles vai embora de Porto Alegre, vai embora, porque o filho é um assassino e se muda para Triunfo. E fica tudo terra devoluta. E depois de 14 anos abandonados na Praça da Alfândega, começa a haver primeiros alinhamentos, as primeiras... Então é essa a origem de Porto Alegre. É essa a origem que eles não nos contam, porque eles têm vergonha de contar, porque é igual a hoje. E aí, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Até logo, vou ver TV. Não, calma. Aí, não podia dar certo mesmo. Não, o começo desses aterrador. Não, e daí só para encerrar, daí não, juro, é uma frase. Tá. O governo veio e destituiu o cara, entendeu? Porque daí, porque você sabe... Destituiu quem? Destituiu não, desapropriou o terreno do Jerônimo. Exatamente. Então é o seguinte, porque... Bom, pelo menos isso. Não, era dele, ele trabalhou muito durante 20 anos, entendeu? Ele tinha criado tudo. É que tu é comunista, esse programa... Mas é assassino. Não, o filho que era. Foda-se, vai a família toda. É isso mesmo, concordo. Vai a família toda. Concordo. Ainda bem que se fudeu esse Jerônimo Dornelles. E tem que derrubar as estátuas deles e tirar o nome das ruas. Tira tudo. Não, mas olha só. Se o cara não tivesse matado, ele teria expulsado os açorianos, coitado, ia jogar os açorianos. Os caras iam ficar sem eira nem beira. Não, eu não... Bom, enfim, tá. Eu vou ficar dando pitaco sobre a história agora. Não, a questão é que está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo. A direita errada, a esquerda errada, o centro errado. Tudo errado. As únicas pessoas certas aqui somos eu. Imaginei, mas a gente não tem a menor dúvida em relação a isso. Olha, eu estou vendo aqui que está bombando, os haters estão bombando. Eu queria dizer isso, tá? Sim. Tá, vamos lá, Diego. Agora tu deixa o Diego falar um pouquinho, tá, Peninha? Sim, deixa, juro. Vou tentar falar bem pouco aqui, mas...
Vou atrapalhar muito. Tá, eu vou começar com uma descrição de Porto Alegre aqui, vista de fora, né, do Saint-Hilaire, lá, que vem numa expedição, fica 5, 6 anos no Brasil, lá de 1816 a 22, e aí ele vai passar aqui pelo Rio Grande do Sul e depois vai publicar, vai ser um livro chamado Viagem ao Rio Grande do Sul, e aí eu vou ler um trecho aqui em que ele descreve um pouco a cidade. Funciona quase como um diário, né? E aí ele está chegando em Porto Alegre, e vai passar um tempo em Porto Alegre, e aí tem um momento que tem uma descrição aqui que o final, pelo menos, parece muito, muito atual também. Isso aqui, então, é Porto Alegre, 21 de julho de 1820. Aí ele diz o seguinte, então, a entrada do diário é essa, né? Porto Alegre, capital da capitania do Rio Grande do Sul, residência do general e do ouvidor, fica situada em agradável posição sobre uma pequena península formada por uma colina que se projeta de norte a sudoeste sobre a Lagoa dos Patos. Estão localizando aí, né? Este lago medindo... Vou sublinhar... Lago. Beira-lago. Este lago medindo... É que o nome do lago é Rio, né? O nome do lago é Rio Guaíba. Essa é a minha tese. Tá bom. Este lago... medindo 60 léguas de comprimento, tem em suas origens os nomes de Lagoa de Viamão ou Lagoa de Porto Alegre. Ele se estende na direção norte e sul da costa, suas águas têm uma correnteza sensível e são geralmente doces em uma extensão de 30 léguas. É formado por 4 rios navegáveis que reúnem suas águas em frente a Porto Alegre e que, divididos em sua embocadura em um grande número de braços, formam um labirinto de ilhas. 3 desses rios... já sabemos a etimologia, né? O Gravataí, que é o mais oriental, o Rio dos Sinos e o Rio Caí vem do norte, nascendo da Serra Geral e tem pequeno curso. O 4º rio, que se chama Jacuí ou Guaíba, é mais importante que os outros. Vindo do oeste, recebe em seu curso diversos afluentes. A cidade de Porto Alegre dispõe-se em anfiteatro sobre um dos lados da colina de que falei, voltado para o noroeste. Ela se compõe de, atenção, 3 longas ruas principais, que começam um pouco além da península, no continente, por assim dizer, estendendo-se em todo o comprimento paralelamente ao lago, sendo atravessada por outras ruas muito mais curtas, traçadas sobre a encosta da colina. Várias dessas ruas transversais são calçadas, outras somente em parte, aí é quando começou a administrar a gestão do Marquesana, outras somente em parte, porém todas muito mal pavimentadas. Na chamada Rua da Praia, que é a mais próxima do lago, existe diante de cada grupo de casas um passeio constituído por largas pedras chatas, em frente do qual são colocadas, de distância em distância, marcos estreitos e altos. As casas de Porto Alegre são cobertas de telhas, caiadas na frente, construídas em tijolo sobre alicerces de pedra. São bem conservadas. A maior parte possui sacadas. São, em geral, maiores que as das outras cidades do interior do Brasil, e um grande número delas possui um andar além do térreo, e algumas têm mesmo 2. A Rua da Praia, que é a única comercial, é extremamente movimentada. Nela se encontram numerosas pessoas a pé e a cavalo, marinheiros e muitos negros carregando volumes diversos. É dotada de lojas muito bem instaladas, de vendas bem sortidas e de oficinas de diversas profissões. Quase na metade dessa rua existe um grande cais, que nós gostaríamos que estivesse acessível para todos nós, né? Dirigido para o lago, e ao qual se vai por uma ponte de madeira de cerca de 100 passos de comprimento, guarnecida de parapeito e mantida sobre pilares de alvenaria. As mercadorias que aí se descarregam são recebidas na extremidade dessa ponte, sob um armazém de 23 passos de largura por 30 de comprimento, construído sobre 8 pilastras de pedra, em que se apoiam outras de madeira. Aí a última frase, que é a melhor de todas, que é a parte mais atual. A vista desse cais seria de lindo efeito para a cidade se não houvesse sido prejudicada pela construção de um prédio da Goldstein de estilo neoclássico. Não. Prejudicada pela construção de um edifício pesado e feio. É sinônimo, né? De um edifício pesado e feio, a entrada pela ponte de 40 passos de comprimento destinado à alfândega. Então, essa é a descrição de Porto Alegre de 23, já com a sua barbárie urbanística, né? 21, acho. 21, né? 21. Mas só 200 um ano antes da independência. Ô Diego, faz só 200 anos, tem que ter um pouco de paciência até a gente.
Mais alguns séculos aí a gente... Eu queria dizer uma coisa, eu estava negociando com boa chance de sucesso um patrocínio da Goldstein. Agora fudeu. Assim, em português, claro. Tomara que vá à falência, né? Tomara que vá à falência, tomara que se arruine, tomara que acabe. E a tal W mais ainda, a tal Vollens, uma horrorosa Vollens. É isso mesmo, tá? Continua. Tá, eu vou falar do Parcão, né? Quando a gente estava falando, quer dizer, captando umas imagens para a campanha do Cais Mauá, que é do Saint-Hilaire, aquele relato. Ele perdeu de ver o muro, né? Uma pena. Bom, esse livrinho aqui, ó, Moinhos de Vento, Histórias de um Bairro de Porto Alegre, muito Carlos bom, né? Augusto Bisson, é bem legal. Mas ele conta, assim, mais... curiosidades. Mais curiosidades. Quem morava, quem não morava, como eram as mansões, e quem tinha casa com quem comeu quem tem. Tem também. Sim, caso o caso da noiva lá, que foi morta, ele conta ali a mina que foi levada para a Lagoa dos Barros e morta lá, que tem até hoje a lenda da noiva que aparece, acho que o Rafael escreveu depois da noiva. Sabe uma noiva fantasma? A noiva cadáver, foi morta ali na praça Maurício Cardoso e levada no porta-mala do cara até a Lagoa de um ricaço. Parece que eles se conheceram no Jurerê Internacional, ali no... Tá, deixa eu contar. Essa parte aqui não vão me deixar falar. A guria não chegou a ser vilipendiada por ninguém em público, né? Foi só no porta-mala. Tá. Continua. Que loucura. Fala, Kátia, fala. A noiva cadáver não era do Tim Burton, não é? Não. Ele copiou. Tudo claro, tá. Copiou, tudo começa no Moinhos de Vento. O que não começou no Moinhos de Vento? Não sei te dizer. Tá. Tudo. Então, assim, alguém tá com o troço buzinando aí do WhatsApp. Mas, enfim, tá, não é... Bom, tá. Então, assim, o Bisson, ele conta a coisa do Moinhos... não, sou eu mesmo, só um pouquinho. Tá. Nada como um dia após o outro, né? Então, assim, ele conta esse episódio muito en passant. Então, depois eu queria que o Peninha desse um pouco de colorido. Então, ele fala assim, tá, depois de mais de uma década de abandono... A imensa área anteriormente ocupada pelo Prado Moinhos de Vento ganhou utilidade pública. Em 11 de novembro de 72, foi inaugurado o Parque Moinhos de Vento, ocupando uma extensão de cerca de 11,5 hectares. Eles se tornariam um dos locais mais estimados da cidade. E das mais legais manifestações, das manifestações mais bacanas. A criação desse espaço verde, porém, tinha enfrentado muitos percalços. Quando a prefeitura ofereceu terrenos no bairro Cristal para o Jockey Club, em troca da sede do antigo hipódromo, houve quem defendesse o loteamento do local e a construção de condomínios de luxo. Imagina, era para ter ali quantos espigões? Vários, né? Eram 11. 11, né? Os protestos da comunidade, alô comunidade, tem que se manifestar. Os protestos da comunidade e a construção contra essa proposição chegaram até a Câmara Municipal, o que também é incrível, né? Porque nem sempre chega. Mas, enfim, parlamentares como Alberto André, Saí Marques e Marino dos Santos defendiam que aquele espaço público fosse transformado em parque. Em maio de 62, o vereador Germano Petersen Filho propôs a urbanização e criação do Parque Moinhos de Vento. O prefeito José Loureiro da Silva assinou o decreto de desapropriação da área em setembro. Entretanto, o parque não saiu do papel naqueles anos. Majoritário na Câmara, o PTB obstruía a liberação da verba para a construção, alegando que ela não deveria ser aplicada em bairro de elite. PTB comunista.
E o pior é que o Brizola e o Jango moravam ali, né, cara? Do lado. Toda a elite política morava ali. O impasse... Ai, só um pouquinho. O impasse continuou... Isso é um coelho? Isso é O impasse continuou no pós-64, quando os trabalhistas estavam na legenda do MDB. A situação começou a mudar, olha só a ironia, quando o Rotary e o Lions Club se engajaram em defesa do Parque Moinhos de Vento. Em abril de 67, a Assembleia Comunitária pró-parque se reuniu no Grêmio Náutico União para discutir o assunto com o prefeito Célio Marques Fernandes e os vereadores do MDB, Alceu Colares, João Sattler e José Aloísio Filho. A pressão da comunidade, do Lions e do Rotary, fez com que o projeto finalmente se tornasse realidade. 9 dias após a Assembleia, o Legislativo aprovou os recursos necessários para a construção do parque e para o prolongamento da Avenida Goethe até 24 de outubro. A Prefeitura concluiu as obras do Parcão em 74 e... Não é isso, o Parcão foi... é isso, agora... Na nossa adolescência, né, Mar? Me lembro bem. Cara, eu sei todas... Nós temos que abrir uma subscrição para fazer uma estátua para esse Saí Marques ainda. O Saí Marques é o cara que inventou a Feira do Livro. Tá vendo? Está envolvido aqui também. Tu vê, não sabia disso da feira. Mas fala aí, Peninha. Não, esse texto aí que tu leu, na verdade, ele tirou... E está correto ele ter tirado, porque o livro é uma compilação, o livro é importante, não tem nenhum livro sobre o Moinhos, que bom que ele fez, né? Mas ele tirou de um livro específico do Dante Laetano, que com certeza o Fischer conhece bem, vocês dois, tu e o outro que eu esqueci o nome, são ignorantes. Vocês que são ignorantes não sabem, mas o Fischer sabe quem é o Dante Laetano. O Dante Laetano foi contratado em 71 para escrever um livrinho sobre a história do parque, do Parcão em si, onde está toda essa história. Mas a história é bem anterior, né? A história é maravilhosa e eu não quero contar com tantos detalhes, senão o Fischer vai se ofender. Não, agora sem piada, porque está muito ligado ao Grêmio, muito ligado ao Grêmio, sem piada. Toda essa área, juro, toda essa área aqui era a tal Chácara Mostardeiro, né? Que era do tal Hermetério Mostardeiro, que era um comerciante de mostardas lá no fim do mundo, depois de Rio Grande, lá, que se mudou para Porto Alegre, virou presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, virou um cara ricão e adquiriu uma chácara incrível que começava na Praça Júlio e ia até a Castro Alves, da Castro Alves e a Mostardeiro seguia reto até a Quintino Bocaiúva. Tudo isso era a Chácara Mostardeiro e na Baixada tinha o tal Mato Mostardeiro. Tá? Aí a história mais maravilhosa dessas, te interessa, Kátia, é que a dona Laura Mostardeiro, e eu moro na rua Dona Laura, era uma baiana que fez as primeiras festas mistas de Porto Alegre. Não existia festa mista em Porto Alegre, onde já se viu um negrão entrar numa festa em Porto Alegre em 1890, 1895, 1896. E ela, na verdade, ela não era baiana, ela era filha de baianos, tá? Filha de baianos. Casou com esse cara, era uma mulher linda. E a Chácara Mostardeiro, a casa mesmo, a sede, era na rua Pedro Weingartner, que já é uma maravilha, porque esse maravilhoso pintor, né, esquina com a Castro Alves. Era uma mansão. E ali ela fazia essas festas, em 1896. E ela doou uma faixa ali na Castro Alves, que ganhou o nome Castro Alves porque virou a chamada colônia africana. Porque os judeus expulsaram não, mas empurraram os negros do Bonfim subindo para o Rio Branco. Né? E aí surgiu essa Sociedade Pia Chaves Barcelos, aqui que é perto, o IPA, e a Castro Alves. Era a tal colônia africana que eu cheguei a conhecer em 67, ainda tinha casebres ali. Né? Mas nós estamos falando de 1900. E aí o Grêmio comprou, ao contrário de certos times que roubaram o lago, um terreno grande, que era o Mato Mostardeiro, em 1903.
Comprou por uma fortuna. Antes disso, tinha surgido os Caixeiros Viajantes, que ainda estão ali, que pegou fogo em 1965, queimando toda a documentação, porque eu e a Paula escrevemos esse livro aqui, ó, Indústria de Ponta, a história da indústria no Rio Grande do Sul. Quando tu pega o número de grandes industriais, porque eu estou sempre aliado com a direita, né? Me pagou, eu escrevo então a história aqui, porque o Fischer e a Sandra Pesavento, eles escreveram a história da indústria no Rio Grande do Sul pela ótica do operário, que não fez nada além de trabalhar. Eu e a Paula escrevemos pela ótica do empresário, né, do vencedor, do cara que criou a indústria. E aí, libertário, vizinho, né? Libertário, sou do Partido Libertário. E aí, agora falando seríssimo, o número, e o Fischer disso com certeza sabe, o número de pessoas que começaram a sua carreira como tropeiros e caixeiros viajantes, Munzreiter chamava, né? Como é que é? Mustenreiter, criaram o Mustenreiter Club. E aí tinha o clube dos atiradores, que eles também davam tiro, essa gente gosta de dar tiro também, e davam tiros ali na Baixada. O Grêmio tem esse vínculo alemão, aliás, qualquer pessoa que seja alemão, que tenha sangue alemão, que tenha nascido em São Leopoldo ou Novo Hamburgo e que não seja gremista, é um traidor, rasteiro e vil e baixo, que só por motivos psicológicos, facilmente explicáveis, freudianos, virou do outro time. Mas isso é outro assunto. E aí o Grêmio, com essa ligação ali, comprou essa área. Só que antes disso, em 1894, tinha os caras do Turf, o grande esporte era o Turf, o Prado. Tinham comprado essa outra vasta área ali na Rua dos Moinhos, que virou 24 de outubro por causa da tal Revolução de 30, né? O golpe militar de 1930, né? Chamado Rua dos Moinhos. Aliás, um pequeno parênteses. Tu sabe onde ficam os moinhos, né? Os moinhos ficavam ali na Barros Cassal, esquina com a Independência. Mas quando Porto Alegre foi sitiada pelos farrapos, os farrapos botaram os navios sitiando Porto Alegre quase 10 anos e ajustavam a mira dos seus canhões para bombardear Porto Alegre. E é uma maravilha que Porto Alegre festeja os farrapos, porque Porto Alegre sempre foi contra os farrapos, né, cara? Os farrapos invadiram, destruíram, massacraram, mataram em Porto Alegre, né? Porto Alegre é a muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre por ter se posicionado radicalmente contra os farrapos, né? E aí os farrapos ficaram bombardeando e tinha esses moinhos. Os moinhos foram derrubados, mas a Independência e a 24 de outubro continuaram chamando Estrada dos Moinhos, né? Os caras construíram aquele prado ali em 1894, o Grêmio construiu a Baixada em 1903. Aí eles foram embora e ficou tudo abandonado, que daí eu, que morava em São Paulo, voltei para Porto Alegre em 67 e, evidentemente, rico da classe... Exatamente, acompanhei o Hexa e depois o Hepta, e depois não interessa. E aí fui no Grenal dos 4-0 do Hepta, e aí, com 10 anos tenros de idade, e aí aquilo era um mato, abandonado, né? No coração do mais nobre bairro de Porto Alegre, onde todas as pessoas, as únicas pessoas interessantes, os únicos movimentos culturais que prestam, a única coisa que mantém viva essa cidade, que é o nosso bairro. Acho que nós temos que jogar uma boia, para o Peninha para ele não se afundar sozinho. Aí. Vamos lá, Peninha. Não, mas agora, Peninha, tu tá com 4 parênteses abertos, fecha. Não, vou abrir mais um e vou fechar. Uma vez eu disse para minha mãe, tô indo dar uma volta. Ela disse, onde é que tu vai, meu filho? Eu disse, na Cidade Baixa. Ela disse para mim, olha o nome, meu filho, olha o nome. Então... Sensacional. Tu tá aqui na Cidade Alta, por que tu vai te rebaixar? Exatamente. Então, encerrou. Então sou eu agora. Não, para encerrar. E aí a minha mãe, que estava à direita do Gengis Khan, a minha mãe estava à direita do Gengis Khan. A minha mãe considerava o Gengis Khan um moderado, assim, e o meu pai, que era vice-presidente da União de Bancos, só para ter uma ideia, os dois fizeram campanha total pelo Parcão, que daí tu vê que tem tudo tem os dois lados. O lado de, olha, que visão urbana, tal, contra os espigões, mas ao mesmo tempo que queremos um parque no bairro mais nobre de Porto Alegre. Entendeu? Todo mundo quer um parque.
Todo mundo quer um parque. Todo mundo quer um parque para chamar de seu, seja no bairro Exatamente. nobre, no bairro pobre, entendeu? Então foi vitória. Não interessa que estava o Rotary, o Lions e o teu pai também. Não tem problema. O parque está lá. Tá, vou passar a bola para o Fischer, porque senão ele não vai conseguir. Vai lá, Fischer. Não fui eu que me convidei. Olha aqui, ó, eu vou ler um conto do Iberê Camargo, um genial pintor, figuraça e tal. Ele lançou um livro. Colorado, desgraçado. Em 88, ele lançou um livro com 9 contos e um esboço autobiográfico. O Iberê era um cara muito mal-humorado com Porto Alegre, né? Gostava, eu acho, tal, mas ele tinha muita bronca, ele falava... É uma famosa história dele de falar do marasmo de Porto Alegre, marasmo, tal, essa palavra ele usou e meio que muita gente replica a partir dele. Então, aqui tem uma historinha que é um conto, mas podia ser uma crônica, diz assim: à beira da lagoa. No fim de tarde, encontrei na roda da praia um velho conhecido, meu colecionador de obras dele, segundo disse, que me perguntou se minha permanência em Porto Alegre era definitiva. Todo mundo sabe que o Iberê morou muitos anos no Rio de Janeiro e voltou para cá. Aí diz o narrador: sim, estou radicado em Porto Alegre, embora ainda mantenha no Rio apartamento e ateliê montados. Conservo meu navio de caldeira acesa, sempre pronto para zarpar. Assim, estou aqui e estou lá quase simultaneamente. Depois de uma pausa olhando em torno, acrescentei: escuta, tu não achas isso aqui muito parado? Sim e não. Foi sempre assim, isso aqui é província, acrescentou. Aí então o cara pergunta, né, o próprio narrador: onde está a Editora Globo? A Casa Maçom das joias caras? Os relógios das grandes marcas? Por onde andam as gurias bem vestidas, enchapeladas? As mulheres elegantes, de gosto refinado? E o Bromberg, todas aquelas casas tradicionais, eu acrescentei. Agora um calçadão que virou ponto de camelôs, vendedores de chinelos, de bolas, de mapas, de cintos, o diabo. Aí diz outro: sim, sim, mas isso aqui é uma província. Despedi-me do amigo lembrando minha conversa com um sapo à beira da lagoa. Ele conversou com um sapo. Sapo, tu não achas essa água muito parada? Aí o sapo responde: parada? Sim, é uma lagoa. Afastei-me, ouvindo-o dizer: esse velho sempre com a mania do mar. Muito bom, né? Sensacional. Então, tem uma incrível do Iberê, né? Ele voltou e aí ele foi entrevistado pela Ivete Brandalize, que é uma maravilha. E a Ivete Brandalize era a Márcia de Windsor, né? Tudo estava bom, tudo era 10. E ele só assim, completamente deprimido, falando mal. Daí ela olhou para ele e disse assim, se irritou: mas nada melhorou desde que tu voltaste, Iberê. Daí ele olhou para cima assim e pensou: a tampa da água mineral Minalba, que antes não abria. Não girava, agora gira. Pá, gira. Desde que eu voltei para Porto Alegre em 67, a única coisa que melhorou também, no meu caso, foi a tampa da água mineral Minalba. Tá, Diego, e para ti, o que é que melhorou? O Sarau, que ninguém sabia quem ele era, ninguém nunca tinha ouvido falar nele. Agora ele é famoso. Exato, deve até comer umas minas, ou não? Tá, é a minha vez agora, então? Sim. Ou é a vez eu te conselho. Mas pode ser que o Peninha intervenha também. Mas não tropo, né? Fica preparado. Eu vou ler, olha só, eu vou ler aqui, ó, direto do vinil aqui, ó. Eu vou ler uma letra que tá nesse álbum que fez 30 anos esse ano, do Papo é Pop. Sensacional. Tem uma letra do Gessinger, que é a música mais longa do álbum, talvez uma das mais longas de toda a carreira do Gessinger, que é justamente Anoiteceu em Porto Alegre, e que realiza aquele desejo mais íntimo, reprimido, né, que é do Peninha também, né, que é o desejo de todo gremista, que é de falar bastante da cor vermelha, né? Sim, é que vem de verme, né? Sob o signo aquela cor que vem de verme, né? Vermículos. Sob o signo da cor vermelha, né? Então, enfim, é uma espécie de longa madrugada em Porto Alegre. Tem umas inserções, né? Para quem lembra da música, tem umas inserções de rádio, umas gravações de rua e tudo mais. Mas umas são horrorosas, né? Mentirosas, inclusive, né? Mas eu chego lá e
Explico, né? Então a letra começa assim, anoiteceu em Porto Alegre, né? Na escuridão, a luz vermelha do Walkman, que já é um dado de época também, né? Sobre edifícios, a luz vermelha avisa aviões. Nas esquinas que passaram, nas esquinas que virão, verde, amarelo, vermelho, espelho retrovisor, anoiteceu em Porto Alegre, anoiteceu em Porto Alegre. Na escuridão, só você ouve a canção. Eu vejo a luz vermelha do teu Walkman. Sobre edifícios, no 30º andar, uma flor vermelha nasceu. Nas esquinas que passaram, nas esquinas que virão, há sempre alguém correndo, fugindo da hora do Brasil. Anoiteceu em Porto Alegre, aí vem a gravação, né? Brasília, 19 horas, esta é a voz do Brasil. Anoiteceu em Porto Alegre. Na Zona Sul existe um rio, nesse rio mergulha o sol e ar de fins de tarde, de luz vermelha, de dor vermelha, vermelho anil. Atrás do muro existe um rio que, na verdade, nunca existiu, mas ar de fins de tarde, de luz vermelha, de dor vermelha, vermelho anil. Aconteceu à meia-noite, anoiteceu em Porto Alegre. Aí vem aquela gravação, vou pular essa parte, eu disse que acreditasse, eu pedi que acreditasse, bobajada, né? 15 para as 2, ruas escuras. Quem tem o mapa? Qual é a direção? 2h30, castelos de areia, cabelos castanhos, estranhos sinais. Já passa das 3, pela última vez. De hoje em diante, só uísque escocês. 5 da manhã, nada diferente, chegamos finalmente ao dia de amanhã. Eu trago comigo os estragos da noite, eu trago comigo os estragos da noite, escondo meu rosto entre escombros da noite. Um ditador deposto, marcas no rosto, um gosto amargo na boca, uma certeza, só uma certeza, da próxima vez só uísque escocês. Mais um dado de época, 2 fichas telefônicas, um telefone que não para de tocar, ninguém atende, eu não entendo, estão fazendo onda, estão fazendo charme, um alarme de carro que não para de tocar, eu trago comigo os estragos da noite, eu trago comigo os estragos da noite, não nego, não nego, não. Uma canção no rádio, uma versão mal traduzida, um pastor exorciza no rádio de um táxi. Aqui estaremos em nome de Jesus. Uma certa impressão, uma certeza imprecisa. Quem não precisa de uma versão, uma tradução? Um ditador deposto, marcas no rosto, um gosto amargo na boca e a certeza de que o último dia de dezembro é sempre igual ao 1º de janeiro. E aí depois tem essa que aplicaram e só os gremistas acreditaram, aquela gravação que diz o Grêmio vai ser campeão do mundo, né? Quando nem existiu. Não. Tu é vice do América! Tu é vice do América! Eu trago comigo os estragos da noite. Eu trago comigo os estragos da noite, meu reino por um rosto pelo resto da noite. Noites que passaram, noites que virão, noites que passamos lado a lado em solidão, noites de inverno, noites de verão, noites que viramos esperando o sol nascer, esperando amanhecer, esperando o sol nascer. Amanheceu em Porto Alegre, aí começa os avisos da própria hora certa, né? 6 horas, 15 minutos, 0 segundo. Recomeça tudo lá fora, here comes the sun is the same in the relative way, but you are older. 6 horas, 20 minutos, 0 segundo, recomeça tudo lá fora, nas esquinas, nas escolas, 1 litro de leite, meio quilo de pão, 6 horas, 30 minutos, 0 segundo, recomeça tudo lá fora, neguinho da 0 hora, vende manchetes, 15 para 7 da manhã, nada diferente, chegamos finalmente ao dia de amanhã em Porto Alegre. Aí, bom. do Gessinger, com esses pequenos detalhes históricos aí, mas que são, né, que mostram também os elementos da cidade, né? Não fala do vice pro América, que aliás agora é o adversário. Eu não vou embora sem ler um texto meu aqui. Não, mas tu pode ler antes, claro. Eu só falei, eu não li nada. Tá, tu lê agora um. Eu vou ler um, posso? Tá, obrigado. Pode. Não, eu lembrei que o Gessinger, ele chama Porto Alegre de Esparta Alegre. Eu acho muito bom isso. É bom, né? Esparta Alegre. Ele tem muita coisa boa, né? Ele foi vilipendiado pela crítica, mal falado. Haters é o que mais tem. E segue passando, né? Exatamente. Segue passando. Assim, ó, beijinho no ombro da crítica. Isso aí. É isso aí.
Tá, eu vou ler um trecho da mesma coleção, aquela que eu li, o do Moinho, só que essa aqui é do Bonfim e é do Juremias. Não, Bonfim não. E aí ele vai lembrar aqui de um episódio que aconteceu em 88, em plena vigência do famigerado toque de recolher que rolou no Bonfim em 88. Então, por volta de 88, boa parte dos moradores declarou-se saturada de tanta festa. Instalou-se o conflito entre trabalhadores e boêmios, apolíneos e dionisíacos, diurnos e noturnos, e outras categorias inventadas ao sabor das brigas para melhor qualificar ou desqualificar os contendores. Na verdade, a população do bairro só queria dormir em paz durante a semana. É claro que para nós, jovens, no apogeu do hedonismo e da falta... 584. Peninha, tu pode tirar o áudio, assim, desabilitar o áudio. Tá. É claro que para nós, eu não sei. Jovens, no auge do hedonismo e da falta do que fazer, querer dormir era algo que só podíamos considerar como extremamente reacionário e castrador. O Bonfim passou a ser caracterizado na imprensa como um lugar de violência juvenil. De fato, havia violência, mas o choque maior era visual. As famílias assustavam-se com os punks, os skinheads e com toda a fauna solta no bairro. O susto era ainda maior quando percebiam que entre aqueles rapazes e moças delirantes poderiam estar seus filhos, sobrinhos, netos ou genros e noras. Realmente, nessa perspectiva, não havia futuro. O Bonfim era um presente eterno. Uma noite, absorto nos meus pensamentos mais filosóficos, tentei ir ao Escalé, passando pelo estreito corredor entre o Luar e a Cerca da Redenção. Ele passou ao lado do fumódromo, né, conhecida área de fumódromo. Um caminhão. O que se fumava ali, cara? Cigarrinho de festa, professor. Cigarrinho de chocolate? Cigarrinho de chocolate, é. Um caminhão estacionado me fez mudar de ideia. Contornei por fora, pelo lado das floriculturas, sem pressa. Ao chegar em frente ao bar, ouvi uma intimação nada amistosa. Bota as mãos na cabeça, vagabundo. Olhei para trás, com toda a ingenuidade, e disse a um cara que fazia o mesmo percurso, certamente sem toda a minha filosofia noturna e altamente enigmática, acho que é contigo. Não me passava pela cabeça que o vagabundo pudesse ser atribuído a mim, não só porque eu trabalhava, mas principalmente por estar naquele instante mesmo, em pleno trabalho de reflexão, tentando me encontrar um pouco. Não, vagabundo, é contigo mesmo, gritou a voz. Pensa que eu não vi quando fugiu de mim no outro lado? O brigadiano encostou, na verdade o Juremir botou, pensa que não vi quando fugiste de mim, mas eu acho que o brigadiano não deve ter conjugado. Eu adaptei, tá. Não, é contigo mesmo. Pensa que eu não vi quando fugiste de mim do outro lado? O brigadiano encostou o revólver na minha cabeça. Cheirou primeiro a minha mão direita, depois a esquerda. Onde é que tu jogaste o baseado, vagabundo? Eu sou repórter da Zero Hora, eu disse. Grande coisa. Não, grande coisa. O cara deve ter grande merda. Não deixa de ser maconheiro. Sou filho de brigadiano, apelei. Olha, por mim tu pode ser filho de coronel que dá na mesma. Bom, ao menos consegui refletir que ele era mais objetivo do que os jornalistas. Enfim, um brigadiano neutro, cidadão e republicano, mas de revólver na mão, melhor, na minha cabeça. Eu não me sentia confortável virando estatística, sem contar o mico que seria parar numa delegacia sem ter feito nada. Foi aí que começou uma gritaria mais para dentro do parque e o brigadiano saiu feito um louco na direção do tumulto. Eu me mandei. Na manhã seguinte, as rádios falavam de um brigadiano morto na Redenção com um tiro saído do seu próprio revólver. Ao que parece, tomaram-lhe a arma e o executaram. Nunca soube se era o meu brigadiano. Talvez eu apenas tenha sonhado, não sei.
Tá aí, então, o atraque do Juremir Machado da Silva nos anos do toque de recolher no Bonfim. Vai, Peninha, faz um solo. É que é tua homenagem. Vou ler em tua homenagem. Tá bom. É um texto, falando sério, é um texto desse livro que eu contei, que eu falei, que é a história da indústria no Rio Grande do Sul. É um texto meu, evidentemente. Porto Alegre, Porto de Mar. A cidade trazia porto até no nome, e fora graças a ele que se transformara em capital, que recebera os imigrantes açorianos, os alemães, os italianos, que viram surgir seus estaleiros e assistir a seu comércio e sua indústria se desenvolverem. Sempre com o apoio dos trapiches erguidos à beira do Guaíba. E era ainda um porto, no fim de 2 linhas, aquela que vinha do mar, penetrando pela Barra do Rio Grande e vencendo a Lagoa dos Patos para chegar à cidade. E a outra, que tendo partido dos portos fluviais, às margens dos formadores do Guaíba, encontrava também ali o seu terminal. Mesmo assim, até a virada do século XX, o cais do Porto Alegre era acanhado e ineficiente. Indústria e comércio, mais do que uma via de acesso de mão dupla, viam nele um gargalo. Se a capital dos gaúchos quisesse crescer e acompanhar os novos tempos, se quisesse voltar a ser alegre, porque Porto Alegre queria dizer que era cheio de barcos, né? Foi daí que veio o nome Porto Alegre, alegre de barcos. Teria necessariamente que engrandecer e melhorar o seu porto. Foi justo que o governo de Borges de Medeiros dispôs a fazer. Por isso, em 1904, foi lançado o projeto Porto Alegre, Porto de Mar. Era o nome do projeto. Mais do que as dificuldades técnicas, o plano esbarrou em burocracia e nos meandros da política, ficando 7 anos parado na Assembleia. Em 1911, uma nova proposta foi feita pela construtora Rodolfo Arons e foi aceita, e as obras privatizadas. Iniciou-se, assim, a construção de 140 metros de cais. O primeiro trecho a ser concluído foi em 1914, em frente à atual Praça da Alfândega, que viu surgir também os belos prédios públicos da Alfândega, dos Correios, da Delegacia Fiscal, todos eles obras de Theo Widenspan, o arquiteto ligado à construtora Arons. Até então, Porto Alegre só podia receber navios de pequeno porte, cujo calado não ultrapassasse 2,5 metros de profundidade. O novo cais tinha profundidade para 4 metros. Entre 1916 e 1918, as obras mudaram de mão 4 vezes, até serem, enfim, encampadas pelo Estado, que assumiu também todo o prejuízo deixado pelas empresas públicas que haviam se comprometido e recebido dinheiro público para concluí-las. O porto acabou sendo inaugurado por Borges só em agosto de 1921, sob administração pública. Em 1935, ganhou seus primeiros armazéns frigoríficos para que a carne pudesse, enfim, ser exportada. Em 1940, o governo Dutra fez o Cais Navegantes. E em 1949, Vargas terminou de erguer o Cais Marcelo. 59, perdão. 59 já estava morto, errado aqui a data. Com 8 mil... não, assim, ó, vou ler de novo. Em 1946, o governo Dutra fez o Cais Navegantes. E em 1953, Vargas ergueu o Cais Marcílio Dias, com cerca de 1.000 metros de cais. A partir de então, Porto Alegre se tornou o maior porto fluvial do país. Mas o abandono da malha hidroviária, o descaso com as políticas públicas e a incompetência de sucessivos governos deixaram esse porto imerso em decadência. E a cidade voltou as costas para o Guaíba e ficamos todos sem ver navios. Obrigado. Muito bom trocadilho, Peninha. Bom, hein? Sem ver navios. Muito bom. É isso aí, cara. Cara, a roubalheira, o horror que foi a construção desse porto, sabe? O tempo que demorou, os 7 anos que ficou na Assembleia. Meu, entendeu? Era isso que eu falei. A gente não associa que, na verdade, é um terminal duplo. O terminal do que vem do mar, entra pela Barra Diabólica, ex-Barra Diabólica, sobe a Lagoa dos Patos, que é a laguna, na real, e chega em Porto Alegre. E vem lá do Jacuí, do Taquari e tal, e chega em Porto Alegre.
Alegre também. Ou seja, é um porto de mão dupla, fluvial e marítimo. Porto Alegre, porto de mar. E aí, cara, jogado, não vale nada. E a cidade chama Porto, carrega Porto até no nome, e não sabe que tem um porto. De quem é a culpa? De vocês. Por isso que eu vou me retirar, porque eu não tenho culpa de nada. Não, e pior é que agora nem Porto mais é, né? E nem Porto mais é. Né? E aí agora também a jurisdição já não é mais, porque era federal, agora já é estadual, e aí o leite já vai vender tudo, tá torrando. Claro. Não, e tu sabe que graças a ti eu participei daquele movimento pró-Cais Mariquita lá no Recife, né? O Estelita. E do lado ficam aqueles 2 torres horrorosas, chamado Maurício de Nassau, ilegalmente construídas, da onde caiu aquele garoto que a mãe... exatamente. Foi passear com o cachorro da patroa, a patroa ficou com o garoto caiu do prédio. Ficou irritado, o prédio é ilegal, e o cara ainda é prefeito de uma cidade onde ele nem vai. Ou seja, esse é o nosso país. Eu preciso ir embora. Peninha, queria te agradecer, então, valeu. Tá? Eu acho que tu convenceu os haters que tu entende um pouco da história dessa cidade. Diz que eu chamo cada um deles para um duelo, nós nus num ringue untados, eles com o óleo da ignorância e eu com o óleo da dignidade. Valeu, Peninha. Grande presença. Então tá, a gente vai seguindo por aqui, agora ele não vai fechar ali o quadradinho, vai ficar aquele quadradinho. Bom, eu não sei o que a gente faz, mas, professor, tu tem mais uma leitura aí? Várias. Vou ler uma aqui. Essa é um livro inesperado. Tem um cara que agora não é mais conhecido, um cara chamado Carlos Machado. Ele era daqui de Porto Alegre e foi um dos reis da noite do Rio de Janeiro na época do auge dos cassinos. Famosésimo, E a Carmen Miranda, enfim. Ele é daqui. De Porto Alegre. Nem lembrava. Melhor porque é nosso. Aí ele tem uma memória, ele nasceu em 1908, aí ele conta a memória dele da Revolução de 30. Ele tinha 22 anos. Não tem nenhuma intenção de contar fatos e episódios que antecederam a Revolução de 30. Ele diz, todo mundo já falou sobre isso e tal. Dessa revolução, participei de um modo bem meu, sem muitos compromissos, com uma certa dose de irresponsabilidade, e como em tantos fatos que marcaram profundamente minha vida, entrei nela sem querer e saí sem reparar. Sabe que esse cara não estava nem aí, né? Estava vivendo uma fase esportiva, longe de pensões e cabarés, que ele já tinha experimentado aos 22 anos, ele já era experiente. Muita vitamina, alimentação saudável, ginástica, remo e 2 horas de treino do remo nas águas sempre serenas do Rio Guaíba. Preparava-me para o Campeonato Gaúcho de Remo, que ia disputar pelo Clube Atlético do Remo, recém-fundado. Às 16 horas do dia 3 de outubro, era uma linda primavera, isso há quanto tempo atrás? 90 anos atrás, né? Coloquei o barco na água e passava ao largo da Praia de Belas, entendeu? Ali no Gaúcho, onde tem ainda o Gaúcho, né? Ali na Praia de Belas, ele saiu com o barco e estava indo em direção ao centro. Quando eu comecei a escutar o tiroteio no quartel que fica no Morro do Menino Deus, percebi então que a tão falada revolução finalmente começara. Receoso de voltar ao clube, decidi remar em direção aos navegantes, para contornar o gasômetro e deixar o barco na garagem do Barroso ou do Porto Alegre, outros 2 clubes de remo que tinha ali no acesso. Né? De lá chegaria ao abrigo de nossa casa na Duque de Caxias. Tudo perfeito para ser posto em prática se não tivesse passado diante do quartel-general e escutado a voz do tenente João Alberto, que me chamava. Imagina, ele passa na frente do quartel, o cara chama ele no barco, né? Porque tem que pensar que não tinha todo o Marinha do Brasil ainda ali. Né? Trocamos rápidas ideias e ele me aconselhou a ancorar o esquife ali mesmo, né, o barco, pois dificilmente alcançaria a minha casa em virtude da resistência do 7º Batalhão de Caçadores. Como vestia apenas um calção e a temperatura começava a cair, levaram-me ao almoxarifado e emprestaram-me uma farda de soldado. E tornei-me o primeiro voluntário da Revolução. Uma maravilha isso, né? Aí ele conta que ficou no quartel meio sem querer, no dia seguinte ele foi embora. Mas é uma linda história desse cara aqui.
Muito bom. Memórias sem maquiagem. Muito legal. Então, Diego, vai lá. Tá, dá tempo para mais uma aqui? Vou ler um trechinho final, então, aqui desse cara que está muito em evidência agora, o atual patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, do primeiro romance aqui do Jefferson Tenório, Beijo na Parede, que é narrado por um guri de 11 anos, o João, né? E aí ele vai contar um pouco enfim, da trajetória dele, da relação com o pai e tudo mais, logo depois da morte da mãe. Eu vou ler só um trecho, na verdade, em que ele tem uma primeira impressão assim, de Porto Alegre. Ele vai contar aqui que ele morava no Rio e aí eles vieram para Porto Alegre. Né? Aí ele conta um pouco a família, são 2 parágrafos, não vai ser muita coisa. Meu pai nasceu no Rio Grande do Sul. Aos 16 anos, se mandou para o Rio de Janeiro porque queria vencer na vida e ficar rico. Mas, como podem ver, meu pai se enganou. E na vida, acho que todos nos enganamos. Acontece que meu pai se enganou muitas vezes. Então, para fugirmos das lembranças de minha mãe e dos enganos dele, viemos parar aqui no Sul. Quanto a mim, não tive escolha. Evitava lembrar minha mãe. Para não chorar, eu pensava em coisas que fossem melhores que a vida. E isso é uma coisa difícil, mas se a gente pensar bem, acaba encontrando. Gastamos um dia inteiro de ônibus para chegar a Porto Alegre. Nunca tinha visto tanto morro, pasto e vacas durante a viagem. Antes de chegar, a única coisa que eu sabia é que era um lugar frio, pois o meu pai vivia me contando sobre a sua infância triste na Cidade Baixa, que eles não tinham isso e não tinham aquilo, que o frio era de rachar e um dia até nevou por aqui. Aí perguntei se na sua infância ele havia feito bonecos de neve. Não seja besta, garoto. Você acha que eu tinha tempo para essas coisas? No meu tempo a gente só tinha tempo para trabalhar. E mais, em Porto Alegre não neva. Ele respondia com muito rancor. E não há nada pior do que escutar o pai da gente contando uma história com rancor. Daí por diante, meu pai desfilava a sua vida miserável no frio do sul. Mas vou dizer a vocês que Porto Alegre não é só uma cidade fria. É também uma cidade triste. Não cheguei a essa conclusão pelas histórias do meu pai, nem porque chovia naquele dia em que cheguei aqui, até porque, como já disse, prefiro a chuva ao mar. Não sei qual dizer o motivo da tristeza dessa cidade, mas acho que as coisas não precisam de motivo para serem tristes. Então esse é um trecho aqui do Jefferson Tenório, o primeiro romance dele, O Beijo na Parede. Ela é uma visão muito otimista, né, mas enfim, é o que temos. Não, eu queria ler só um trechinho aqui sobre... na verdade, é uma matéria do Correio do Povo que cita muito um livro do Rafael Guimarães sobre o mercado público. O livro chama-se Mercado Público, Palácio do Povo. Eu não tenho esse livro, vou batalhar. Mas, enfim, assim, tipo... resumindo, só de incêndios, o mercado público sobreviveu ao menos a 4. Né? Além disso, teve aquela enchente, a grande enchente de 41, e mais uma série de tentativas de demolição por parte do poder público ao longo do século passado. Eu ia comentar, sobreviveu a mais prefeitos do que a incêndios, né? É verdade. Em todos esses episódios... A união dos permissionários, que são, então, aqueles pequenos comerciantes, alguns maiores e tal, mas que utilizam aquele espaço, tem sido fundamental. E até onde eu acompanho, assim, pelo contato que eu tenho com alguns dos comerciantes de lá, porque eu sou uma pessoa que frequenta o mercado público, eles vivem numa eterna briga, assim, o poder público não permite que eles efetivamente tomem conta do negócio, administrem. Então, agora tem esse ainda no final aqui de mandato, o prefeito tentou a toque de caixa enfiar uma licitação ali para fazer um negócio mais, enfim, uma coisa meio shopping center, mais sofisticada para atrair e tal, e na verdade o mercado público é exatamente isso, né? Ele é um mercado popular, com produtos bons e com um preço bom também, né? Então, assim, houve vários incêndios e barará, e o último incêndio, que foi em 2013, até hoje o mercado público está com a parte de cima
bloqueada. Mas o mais bizarro, assim, eu acho que foi quando o Thompson Flores quis, eu acho que foi ele, né? Não. Para prolongar o plano diretor de 1950. Eles queriam tirar o mercado dali, porque uma avenida perimetral ia ligar Siqueira Campos com a Júlio de Castilhos. Então, a ideia, olha a ideia brilhante dos caras, era evitar que os motoristas precisassem fazer a curva ali que existe até hoje, né? Na avenida entre a Borges, quer dizer, na Borges para acessar a Júlio, quem vem da Siqueira. Então, com isso, o prefeito era Célio Marques, o motorista ia economizar 9 segundos. Para economizar 9 segundos, uma baita vantagem. É um argumento, né? Cara, 9 segundos tem até isso, está em documento. E aí, quer dizer, é inacreditável, mas eles iam demolir. Então, assim, como disse o Diego, o troço vem sobrevivendo às prefeituras, né? Desde 1800 e... É uma loucura isso, né? Em qualquer cidade que se preze tem o seu mercado bacana e popular, né? Porque essa é a ideia, não é um shopping center, não é um lugar com produto, que aliás até tem produtos sofisticados, mas eles são acessíveis também, tem uma área bem... Enfim, eu acho que a gente tem que continuar atento e esse movimento... Bom, o Marquesan, não sabemos qual vai ser o resultado, mas é pouco provável que ele se reeleja, né? E, enfim... Então, não vai a cabo essa ideia de imediatamente fazer tudo meio a toque de caixa. Eles estão loteando ali o Parque Harmonia, que já vai ter uma... Eu não sou assim a pessoa com... Hã? O Cais... o Cais vai ter aquele puxadinho ali, que vai ser o Beach Club, não sei o quê. Beach Club, mas vai ter estacionamento para 600 carros. Vai ter estacionamento para 600 carros. E eu li agora há pouco numa matéria que vai ter assim, a pessoa pode chegar de barco ali, de iate, ela vai ter um barquinho que vai atender. Então, sai um barquinho para levar um camarãozinho, finalmente um uma drinkzinho tranquilidade na minha vida, né? Então, assim, agora sim, entendeu? A coisa vai ficar realmente incrível. Então, assim... Porto Alegre já teve muita coisa legal. Teve momentos em que a cidade ficou muito inteligente e com toda essa estupidez aí, a gente sempre produziu coisas bacanas, escritores, bailarinos, fotógrafos, né? Enfim, arquitetos. A gente tem que investir a nossa energia nesse lado bom da força, né? Recuperar isso, Mas, assim, a participação das pessoas e a atenção das pessoas é fundamental, porque, como eu mostrei ali, né, quer dizer, tanto o Parcão quanto o mercado público, na época que pensou-se em demolir por esses 9 segundos, houve uma campanha maciça, assim, o Mário Quintana era um dos caras que... Então, assim, a imprensa e a opinião pública se manifestaram, e é importante que isso aconteça, entendeu? Porque senão os caras fazem qualquer merda, porque eles não têm ideia, eles não têm um projeto de cidade, eles têm um projeto para se reeleger dali a 4 anos, esse é o ponto. Eu vou chamar a nossa convidada, tá? A Isandra Machado, que vai fazer a canja, para a gente conversar um pouquinho, vamos ver se ela enxerga aqui. Mas, enquanto ela não atende aí, hein, Diego? Eu estava pensando aqui, tem uns caras como esse aqui, por exemplo, Paulo de Gouveia, que tem livro de memórias da geração modernista em Porto Alegre, né? Tem as memórias do Teodemiro Tostes. Pô, a gente podia ficar falando aqui horas, né? Pois é. E o que eu penso, Diego, o que é
quais são os lugares, isso não para tu responder agora, mas é uma coisa que me faz pensar, quais são os lugares de referência, as instituições de referência da vida literária em Porto Alegre hoje em dia? Será que tem ainda isso, não? Porque numa certa época os caras se encontravam em praças, né? Na praça lá da Santa Casa, na praça Largo da Harmonia, não sei o quê. Depois teve... Era na rua, assim, encontros na rua? Em lugares de referência, assim, né? Uhum. Esse das praças era isso, os caras se reuniam na praça mesmo para bater papo, entendeu? No começo do século, né? Sim. Olha, eu só sei os dois mais importantes, que acho que um historicamente mais importante é a Feira do Livro, tudo bem, é um evento, né? Não é do cotidiano, né? E o segundo, evidentemente, é a terça-feira à noite no Bar Ocidente, né? Desde 99. Né? Desde 99. Não, mas é interessante isso, né? Porque tem... uma vez eu escrevi um artigo que eu estou querendo retomar agora, já passados tantos anos. Tu pensa bem, Diego, eu já escrevi uns artigos há 30 anos atrás. É uma coisa meio terrível isso, entendeu? Então, eu me lembro quando eu fiz 40 anos, eu escrevi um monte de artigo fazendo um balanço. Então, 40, eu estou com 62 agora. Mas, enfim, teve coisa assim, até os anos 90, estou falando também por causa da prefeitura, né? Uhum. Nos anos 90, por exemplo, tinha o Instituto Estadual do Livro e a Coordenação do Livro e Literatura da Secretaria Municipal de Cultura eram referências para a vida literária, porque produziam eventos, porque agitavam, porque contratavam escritores para ir até as escolas, né? Ou faziam pelo menos um meio de campo entre os professores e as escolas. E eu acho que mesmo aquelas séries acho que meio que perfis de escritores, assim, uma coisa editorial também muito forte, né? O Miguel era muito forte, isso foi muito forte. Não, e agora eu penso assim, claro, a cidade cresceu muito e também cresceu muito a quantidade de escritores, né? E de editoras e tudo, o que é muito bom, claro. Uhum. Tá mais disperso. Nós estamos meio, também na vida literária, nós estamos meio como a internet, assim, né? É uma terra de ninguém, assim, é uma coisa super dispersa. Tem um lado legal, mas eu fico pensando nisso, sabe? O que tem tem referência, né? Tipo a Oficina do Assis Brasil, sim. tem 30 e tantos anos. Enfim, ela não é exatamente não é um lugar de acesso geral, mas ela é uma referência. Né? Sim. Oi, Isandra, tudo bom? Tudo bem, Isandra? Oi, tudo bem? Tudo. Tu tem que virar o teu celular que tu tá assim, ó. Tá virado? Tá virado. Aqui para mim parece que não. Agora sim. Muito bem. E aí, tudo bem contigo? Hoje sim, graças a Deus. Então, a Isandra é violinista e tem feito, eu estava comentando com ela, tem feito uns posts assim bem incisivos, né? Falando um pouco da dura realidade de quem não está exatamente no centro, que está mais na periferia e tem que batalhar, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Isandra. Ai, perdemos. Oi, eu tô aqui, tá aparecendo? Tá. Sim. Olha, hoje atualmente eu moro no centro da cidade. Né? Eu sou violinista, estudo na URGS e eu eu tô do centro da cidade. Eu falo por aqueles que ainda continuam na periferia e não têm acesso. E eu podendo ter acesso ao centro da cidade e também conhecendo uma outra Porto Alegre, eu consigo ver o quanto a nossa cidade é segregada. E também os bairros sofrem pelo processo de gentrificação, né? Então, é bem complicado, assim. E algumas coisas mudaram, mas, ao mesmo tempo, também não mudaram. E como a gente vive condicionado dentro da escassez, não da abundância. Então, o que eu poderia falar mais? Não, é assim, ó, eu sei que tu te vira para fazer, manter a coisa, a roda girando, né? Então, tu cria projetos, tu tá sempre inventando coisa, porque, enfim, é a tua vida, a tua dedicação, o teu estudo e o teu trabalho, né? Sim, eu precisei trabalhar para poder estudar, né? Eu só consegui estar na URGS porque eu tive que trabalhar, e não necessariamente dentro da música, né? Eu tive que fazer outras áreas, trabalhei como recepcionista, balconista, impactadora, entregando panfleto, para conseguir suprir a demanda da URGS. E quando eu entro na URGS, eu não tenho
a disponibilidade de conseguir trabalhando. Então, eu tive que já me lançar no mercado de trabalho da música, o que é um pouco também muito fechado e muito excluso, de certa forma. Como a gente entende, é sempre os contatos e sempre as mesmas panelinhas de sempre. Aí, como é que tu faz? Tu criou um grupo? Como é que tu faz, assim, para conseguir a apresentação? Então, eu criei a minha empresa. Eu tenho uma empresa que é Dinastia Sonora, uma gerenciadora de músicos para eventos. E eu toco em em eventos corporativos e também sociais, assim como gravações de CD, gravações de jingle, ou alguma coisa assim que precisar, né, que tenha música, eu tô sempre, né, a minha empresa está à disposição. Dentro dela, eu comecei a criar grupos em que as pessoas pudessem chamar, em vez de montar, você cria, já tem um grupo. Esse último grupo que eu criei foi uma orquestra das gurias, né? A gente fala orquestra das gurias, que é para a gente buscar nossa cena aqui dentro do espaço musical. Se vocês já assistiram a OSPA ou alguma orquestra do Teatro São Pedro ou orquestra de Câmara da Obra, vocês já assistiram alguma mulher regendo? E quantas mulheres, e principalmente uma violinista preta, vocês já viram dentro dessa estrutura? Né? Então, por isso que eu acabei criando a Orquestra das Gurias, para a gente buscar o nosso espaço. Nós somos estudantes da URGS, nós queremos fazer música, nós queremos estar na cena musical do Rio Grande do Sul. Que legal. Muito legal. Pode se mexer mesmo, né? Isso aí tem que ir dando cabeçada e tudo, né? A URGS, por exemplo, devia ter muito mais residência estudantil, né, para acolher alunos que precisam e tal, e tem muito pouca vaga. É isso aí. E a gente também não prestigia muito, né, o trabalho de músico erudito, né, de músico de orquestra. A cidade é meio ingrata com músico de orquestra, né, Isandra? É que eu também acho que, às vezes, os músicos de orquestras não se conectam com a sociedade. Vivem mundos paralelos. E aí, o que eu fiz, que me senti que foi o meu diferencial como musicista, foi conectar o popular e o erudito. E entrar para a sociedade. Eu faço concertos para moradores de rua, porque eu acho que todas as pessoas devem ter acesso à música erudita, e não só permanecer num estado ou em um local que é dito para a sociedade que é para ela, sendo que a música erudita, ela é a música do povo, porque antigamente no sentido que ela era uma música onde as pessoas dançavam, onde as pessoas eram para festa, era um momento de alegria, né? Dependendo também de tristeza, dependendo do contexto. Mas por que permanecer somente num nicho? E aí eu mesclo o popular e o erudito junto. Porque para mim também não tem muito essa questão a diferença do gênero. Eu sou muito eclética, eu gosto de tudo, literalmente de tudo e toco de tudo. Eu acho que é muito enriquecedor. Que legal. Então, assim, prazer para a gente ter a tua canja aqui, Isandra. Tu vai apresentar também as gurias, né, da orquestra, tu vai fazer uma com elas e duas solo, é isso? Então tá. Sim. Então, querida, te agradeço muito, boa sorte, sucesso. Então, muito obrigada, Isandra. A gente fica agora com a nossa canja, então, maravilhosa, Isandra Machado. Valeu, até a semana que vem. Valeu, querida. Tchau, até. Tchau, até. Olá a todos, eu sou Isandra Machado, sou violinista, professora de música e empresária. Estudo violino na URGS, faço bacharelado em música, com ênfase em violino. Tenho a minha empresa de músicos para eventos, que é a Dinastia Sonora. E também sou integrante da Orquestra das Gurias, que é uma orquestra de cordas formada exclusivamente só por mulheres para enaltecer o trabalho de compositoras e intérpretes da música. Então, a primeira música que eu vou tocar é O Oceano, de Djavan. A segunda, que a gente tanto precisa nesse momento, que é Carinhoso, de Pixinguinha. E a terceira, que é com a Orquestra das Gurias, a gente vai fazer Chiquinha Gonzaga, uma música conhecida por O Gaúcho, mas mais popularmente por Corta Jaca. Muito obrigada, me acompanhem nas redes sociais, que é @isa com Z, Machado Violino, @Dinastia Sonora _ @Orquestra das Gurias. Muito obrigada!
meu coração.